For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Let's start again. Oh, yeah, yeah. Your voice, I love your voice. you have led me through the fire and darkness night. Darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Yes, every breath you make. Oh yes, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, hallelujah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sing your goodness is running after me. Sing your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, So my life you have been faithful. all my life. All my life you have been so Every breath good. that I am able, I will sing. oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, yes. Sing your goodness. It's running after me. Oh, yeah. Que uma vez eu ia receber uma gratificação no correio. Nosso salário, aquele mês viria com gratificação. E eu falei, eu e a Marta conversando, nós vamos dar uma oferta na igreja de tanto assim, assim, assim. A gente até determinou o valor da oferta baseado naquele dinheiro que eu receberei de gratificação. Tá, chegou dia 30, quando chegou o contra-cheque, cadê a gratificação? Cadê? Não veio gratificação nenhuma. Todo mundo no correio ficou bravo. E eu cheguei para Marta em casa, daí o Marta, não veio aquela gratificação, mas nós vamos dar a oferta. É isso aí. Nós vamos dar a oferta. Daí pegamos, tirei o dízimo
Peguei aquele da oferta, que não era pequena a oferta, porque a gente tinha baseado na gratificação. E entreguei. E descansemos em Deus. E a murmuração ali no correio, ali foi coisa de louco. Todo mundo bravo, porque todo mundo esperava, né? Quando foi 12 dias depois, pum, o correio depositou a gratificação. Veio muito mais do que aquilo que eu esperava para mim. Muito mais. Eu nunca esqueço isso. Veio muito, mas muito mais. Acho que é por causa do meu tempo de casa, tudo, né? Então, para mim, veio muito mais do que aquilo que eu esperava. Mas, veja só, é a fidelidade para com Deus. Agora, é Deus que dá, bem entendido. Não é qualidade nossa. Nós nos esforçamos, nós procuramos ser fiel. Mas é tudo, ele diz assim, que ele nos daria a virtude do Espírito Santo, que ele falando para os apóstolos, que serve para nós também, e nós seríamos sua testemunha. Amém. Deus é maravilhoso o tempo todo. Se você precisar de um amigo, chame Jesus. De uma rocha firmada um abrigo, chame Jesus. Do alívio do peso da cruz, chame Jesus. Se a ferida voltar a sangrar, chame Jesus. Se a lágrima teima enrolar, chame Jesus. Se seus olhos perderem o alvo, chame Jesus. Que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele atendeu. Ele atende. Ele atende. Se você como eu precisar, apresse a clamar, Ele atende. Se o vento soltar o teu barco, chame Jesus. Se o ombro amigo lhe falta, chame Jesus. Se não pode sozinho seguir, chame Jesus. Ele me atendeu.
precisei e no fundo da alma clamei. Ele me atendeu. Se você precisar de um amigo, chame Jesus. Deus, eu preciso de ti. O pastor Estevão me contou sobre esse hino uma noite lá na casa dele, que a letra original dele seria diferente. Contou que um irmão de uma certa igreja, quem compôs esse hino, ele havia tido um problema na caminhada. E ele chegou a um ponto tão, vamos dizer assim, de dor, ele não se perdoava. E conta que ele uma vez pegou o carro dele e se decidiu acabar com a vida dele. E ele mirou o carro num poste e acelerou o quanto pôde. Quando ele estava chegando perto do poste, ele gritou: Deus, não desista de mim. Então o hino nós cantamos: eu preciso de ti. Mas até onde eu sei, o pastor Estevão me contou que a letra original foi: Deus, não desista de mim. Então eu quero dizer para você, ele não desiste de você. Ele não desiste. Eu quero dizer, o profeta disse que uma pessoa precisa fazer força para se perder. Precisa fazer força para se perder. E às vezes você está fazendo força, vamos dizer, claro que a Escritura diz que o justo com dificuldade se salva, é falando da porta estreita, apertado o caminho, falando da vida de rendição, sabe? E você precisa olhar ao teu redor. Não podemos, irmão Beto, criar aqui uma fantasia. Não, com certeza. Uma fantasia, não, porque ele prometeu, ele vai fazer. Claro que ele vai fazer, mas não quer dizer que você não vai ter lutas. A primeira coisa, quando Israel passou o Jordão e entrou na terra da promessa, guerra sobre guerra, luta, tomando posse. Mas tem uma coisa, a terra da promessa. Então o Espírito Santo é a terra da promessa para nós. Você luta, mas luta uma vitória, já ganha por Cristo. Amém. Então Deus não desiste de nós. Amém. Termina ele, não tem preço. porta se abriu, um caminho surgiu para eu passar. Fui chamado de filho, hoje sou escolhido do meu Senhor. Quem era eu para ser chamado? Quem era eu para ser escolhido? Foi Deus, foi Deus. Antes que o mundo existisse, Ele já me escolheu. Antes que a luta viesse, por mim já venceu. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Viu onde eu estava e viu que eu precisava e veio me socorrer. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Viu onde eu estava e viu que eu precisava e veio me socorrer. Eu amo esse Deus, eu quero esse Deus, não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu pai, meu grande amor. Eu amo esse Deus,
sou filho dele, ele é meu pai, meu grande amor. Antes que o mundo existisse, ele já me escolheu. Antes que a luta viesse por mim, já venceu. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Viu onde eu estava e viu que eu precisava e veio me socorrer. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Viu onde eu estava e viu que eu precisava e veio me socorrer. Eu amo esse Deus, eu quero esse Deus, não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu pai, meu grande amor. Eu amo esse Deus, eu quero esse Deus, não deixo por nada, não largo jamais. Eu sou filho dele, ele é meu pai, meu grande amor. Meu grande amor, meu grande amor. O irmão Eduardo, a irmã Paula estão nos assistindo. A menininha deles, que nós já oramos, foi a menininha que Deus usou o tio Celeste, lá em Santa Maria, há 5 anos atrás. Sob uma unção poderosa, a menininha nasceu sem metade do coração. Estava há 5 meses hospitalizado e o irmão Celeste, quando foi chamado para dar uma palavra, foi no aniversário do pastor Afonso, acho que eles tinham ido, né? E ele disse assim, chegou e o cumprimento dele para a igreja foi: agora é a nossa vez. Foi do profeta, mas agora é a nossa. Ali está o irmão Eduardo, se põe de pé. Tua filha vai sair, não é daqui um mês, essa semana vai sair. Falou a palavra. Falou a palavra. E aquela semana a Nicole saiu da UTI, na outra semana ela estava em casa. Só que, Aleluias, passou o tempo e ela usa marca-passo, né? E vocês sabem que isso é uma série de questões que é necessário cuidar. Exemplo, a pessoa que usa marca-passo, ela não pode sofrer fortes emoções. E ela, a semana não pode bater, não pode cair, né? O Timocir tem o Jonathan que usa, sabe disso. Então, nessa semana era a semana do Dia da Criança. Eles vão contar com detalhes. Vão ter uma live lá que ele vai contar em detalhes o que aconteceu. Mas aqui eu vou só falar no âmbito que nós estamos falando aqui, do poder da palavra falada. Então, ela viu os brinquedos e se emocionou. Os brinquedos que a escola alugou. E o coração dela, o marca-passo marca certinho, 16 horas começou a subir os batimentos. E ela chegou a 297 batidas por minuto. E desmaiou. Veja, desmaiou, imediatamente começaram os primeiros socorros, mas ligaram para a mãe foi para a escola, não tinha chegado o SAMU ainda. Ela mora relativamente perto, mas ela foi caminhando. O SAMU demorou em torno de, acho que deve ter chegado ali 16h30, mais ou menos. E estavam reanimando, mas ela não voltava. E quando a irmã Paula me ligou, aleluias, eu estava preparando para sair, levar minha esposa no exame. E eu atendi o telefone, né? Vejo que foi aquele momento, um pouquinho antes eu estava andando de moto, eu não teria visto. Mas aquele momento Deus preparou e eu atendi o telefone. E disse, mas a Paula me ligando. Quando eu atendi, eu ouvi o grito dela atrás. Pastor, a Nicole caiu. E estão tentando reanimar ela, mas não estão conseguindo.
E eu me pus de pé com a minha esposa, a minha filha ali. E eu orei assim, ó. Disse, irmã Paula, eu vou orar. E ela colocou depois ela contou que ela colocou no Viva Voz, em cima assim dos médicos, aonde a Nicole poderia ouvir. E eu orei assim, ó. Eu disse, Senhor, manda o teu socorro, põe um anjo agora ali. Não pode ser depois, tem que ser agora. Não podemos esperar, Senhor. Manda o teu socorro agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não fiz mais que isso, essa oração. Nesse exato momento, a médica disse, ela está voltando. Aleluia. Aleluias. E depois nós vamos contar com detalhes, né? Eles vão contar, vamos preparar uma live, porque nós prometemos a Deus uma adoração especial por esse milagre. Mas a gente percebeu que o hospital não estava dizendo que não tinha pediatra. Na verdade, eles estavam esperando, estavam em protocolo de morte cerebral. Porque a máquina apontou que ela ficou 43 minutos sem ar no cérebro. Então, no outro dia, quando ela foi para Porto Alegre, Deus me dirigiu a mandar uma mensagem para a Paula. Eu perguntei como ela tinha chegado e coisa. E eu disse assim, irmã Paula, não creia no que a médica vai te dizer. Porque, não que eles não estão certos, eles estão certos, eles estudaram. Eu até tenho uma intriga que ele que o médico errou. O médico não errou, o médico acertou o diagnóstico. Parece que diminui um pouco o poder de Deus, sabe? O médico acertou o diagnóstico, mas Deus mudou. É verdade, glória a Deus. Então quando ela acordou, lá em Porto Alegre já, ela estava com o pescoço mole, com as mãozinhas mole, não conseguia caminhar. E a médica disse assim, mãe, com certeza ela teve uma lesão cerebral no lado esquerdo. Quando ela ouviu isso, a Paula, ela escutou a minha voz. E glória! Dizendo, não creia no que o médico vai te dizer. E aqui, na hora, ela começou, filha, você que cor é isso aqui? Porque tinha afetado a visão também, a médica disse. E ela disse, verde, né? A mulherzinha começou a interagir. E ela começou a falar com Deus no hospital, na enfermaria alto. Diz, sabe quando você tem uma conferência com Deus? Aleluia. Você começa a falar com Deus, e ela começou a falar que a enfermaria escutava. Então, logo depois, a menininha começou a comer. Seguida depois, começou a comer. Comeu melancia, depois comeu feijão e arroz. E pediu para ir para o banheiro. Ela foi para o banheiro no colo da mãe. Chegando lá, daí ela fez ali o xixi. Aí a Paula disse, agora, filha, tu vai ter que, mais incentivando ela, né? Tu vai ter que firmar tuas perninhas para a mãe puxar tua roupa. E ela disse, não, empurrou assim a mãe. E aí a irmã Paula colocou e ela saiu caminhando por toda a enfermaria. Isso não faz mais que 30, 40 dias que aconteceu isso. Em torno de 40 dias por aí. Ela saiu caminhando pela enfermaria e a enfermaria toda assistindo e aplaudindo. Aonde que estava esta menina? E até o médico disse, não, que daí ele tinha dito para ela, a Paula podia pegar no colo um pouquinho. Não, colo de mãe resolve. E a Paula disse, não, o poder de Deus resolve. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os
tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, seja o Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos
tomando conhecimento da história de um judeu que sobreviveu ao Holocausto e ele voltou a Jerusalém, em uma certa oportunidade, ele ia sair de lá e ele iria morar na América. E ele quis ter uma reunião e falar ali com os familiares e tal, aqueles que ele reencontrou, se despedir, e ele queria falar alguma coisa. E a história conta que ele pegou ali uma vara, uma pequena vara, e chamou um dos filhos. E ele disse, vem aqui e na frente de todos, quebra ela bem no meio. Aí ele pegou e com facilidade quebrou. Aí ele colocou 3 varas. Ficou mais difícil, mas conseguiu. Aí ele colocou um monte assim de vara e disse, agora quebra, todas de uma vez. Aí ele tentou, não deu. Aí o pai dele disse, isso é para todos vocês entender a lição. Separado de todos é mais fácil de ser derrubado, mas todos unidos, mais difícil. Aí ele disse, mas não era isso. A parte que eu quero dizer é o seguinte nessa noite. Veja bem, Reinaldo e irmão Beto. A parte mais importante, eu perdoo Hitler. Aí foi um choque. E começou ali, aí não dá. Aquele assassino, aquele isso, aquele aquilo, minha avó foi para a câmara de gás, meu tio, ele foi assim, executado a tiro e tal. Não, aí não tem como aceitar. E ele não. Mais uma vez eu digo, antes dessa viagem eu preciso dizer, eu perdoo Hitler. Aí alguém levantou e disse, por quê? Da onde você tira a coragem para perdoar um homem como aquele que matou a nossa gente, quase acabou com a nossa família por completo? Ele disse, por um motivo, eu quero empreender uma nova jornada na minha vida. E eu estou cansado de dar carona para esse assassino dentro de mim. Então, eu não vou empreender essa jornada carregando esse peso no ombro. No meu coração, vai me atrapalhar lá na frente, então eu perdoo Hitler. Aí começaram a chorar e eles disseram, então a gente quer uma mudança em nossa vida. Nós perdoamos Hitler também. A pergunta é nessa noite, você não quer tirar esse peso da tua alma, do teu ombro, da tua vida? Libere o perdão, peça perdão também. Assim como queremos que Ele, Jesus Cristo, nos perdoe, perdoe também. Perdoe e tenha uma jornada mais suave, leve com a bênção de Deus em sua vida. Satanás foi quem roubou a paz e a riqueza, porque o Senhor me abençoou. Pois nas mãos de Satanás havia um decreto, condenação por certo, sem recurso algum. Eu sabia que eu não tinha nada para oferecer, e por mais que eu lutasse, eu tinha tudo pra perder. Eu estava entregando a minha vida, quando de repente surgiu Jesus
bom que o Senhor me abençoou, pois nas mãos de Satanás havia um decreto, condenação por cego, sem recurso algum. Eu sabia que eu não tinha nada para oferecer, e por mais que eu lutasse, eu tinha tudo pra perder. Eu estava entregando a minha vida, Mas de repente, quando de repente, glória a todo mundo desceu profundo, foi ao inferno pra me salvar. Veio a chave Desta vitória, e aquele decreto por terra cair. Jesus é o Rei que desceu do céu. Jesus é o mesmo que ao céu subiu. Tenho a chave da vitória. Quem manda aqui agora é quem crê em Jesus. Nós cremos nele. Ele deixou sua terra e tudo que era meu o diabo devolveu. Feliz sou E eu queria, isso é um problema dos jovens, assim, isso é um problema dos adolescentes, das crianças. Ninguém quer viver o tempo que tem que viver. A nossa vida, ela tem a fase perfeita, irmão. E se você parar para ver, a juventude é a fase mais curta que tem numa vida. Se você parar para ver que dos 12 para os 13 você ainda é um adolescente, uma criança. Com 13, 14 você começa a ser mais ou menos jovem. E com 21, 22 você já não é mais jovem, você já é adulto. Então a gente está falando de um período, vamos dizer, uma vida de 80 anos. Você tem um período de 10%, que são 8 anos, que é chamado de juventude. E você não quer viver a juventude. Você quer passar para o próximo nível que nunca mais volta. Você já viu velho querendo ser jovem? É porque não foi jovem na época que tinha que ser jovem. Você já viu velho querendo ser criança? É porque não foi criança na época que tinha que ser criança. Deus fez tudo perfeito. Eu tenho que ser criança. Seja muito criança, irmão. Seja criança. Você vê uma menina criança, sim, deixa ser criança, irmão. Você vê um menino bobo, deixa ser criança. Até quando chegar a época, porque não nasce fora do tempo. A natureza, ela mostra pra gente tudo perfeito, irmão. Tem o tempo certo para colher. E tu começou a ver isso. E eu comecei a querer não ser Adulto. querer ser adulto. Irmão, é tão verdade que eu pintava o bigode, mano. Sim, irmão. Sim. Pintava o bigode, tio Beto, com canetinha, porque eu... Sim, irmão. Pintava o bigode com canetinha porque eu queria ser mais velho. Usava as roupas do meu irmão. E, na verdade, eu comecei com isso aí querendo fingir uma coisa que eu não era. Viver uma vida que eu não era. E daí eu comecei a ir nesse bar. E, assim, o dono do bar era omisso, né? Ele começou a vender ficha de sinuca pra gente. Ele não vendia a cachaça nem o cigarro, mas ele vendia ficha de sinuca. E aí, depois que os velhos saíam fora da mesa, ele vendia umas fichas pra gente.
E de vez em quando os caras deixavam um pouco de cachaça. E eu comecei bebendo bebida forte. Eu comecei fumando cigarro. Eu, na verdade, irmão, assim, eu tinha algo em mim, essa coisa de um vazio, sabe? Eu, pequenininho, eu corria atrás de, não sei como que se chama aqui, guimba? Como que é aquela bituca que a pessoa joga fora? Bituca de cigarro. Isso. Eu, pequenininho, eu corria, pegava a bituca e fumava. Isso, tô falando com 7 anos, com 6. Nossa. Já tinha alguma coisa dentro de mim. Sim. Eu tinha alguma coisa que eu queria, uma avidez. Quando você vê uma criança muito curiosa, cuida dela. Entende? Boa. Cuida. Porque assim, a curiosidade, a falta de medo, essa coisa de criança que não tem medo de nada, cuida dela. Porque o inimigo entra. Ele entra justamente onde a gente é mais falho, mais fraco. As lacunas que a gente deixa é onde ele entra. E se você estiver longe de Deus, se você estiver triste, aí começa a entrar os complexos. Longe da igreja. Sim. Você é um pretinho orelhudo, pobre, que não tem pai, tua mãe tá doente. Aí ele começa a conversar contigo. E ele vai aparecer para conversar contigo. O Salmo 23, do pastor, o pastor que fica na porta. Uma vez o irmão Fábio me deu um livro falando sobre isso. O pastor, ele fica na porta ali e muitas das vezes ele se transforma na porta. Ele deita na porta, porque ele sofre os ataques do lobo para não deixar chegar nas ovelhas. E ele fica ali impedindo aquilo de chegar. Mas quando você não tem mais pastor, quando você não tem mais companheirismo, aí você fica totalmente vulnerável. E os ataques vêm direto em você. Imagina você com 12, 13 anos e alguém te apresenta alguma coisa. E é instantâneo, irmão. Essas coisas, o pastor vai falar isso é verdade. O álcool e as drogas foram feitos no laboratório de Satanás. Você pode ter certeza disso. Ele, como sempre, você vê na criação, ele não procurou uma maneira de destruir. Até hoje, ele busca meios e maneiras de destruir a humanidade. E ele encontrou, você vê que a maioria das drogas são substâncias da natureza. São? Exato. Ou seja, Deus criou uma planta, ele perverteu para destruir o homem. O álcool é feito de cana-de-açúcar e tantas outras coisas. A maioria das drogas são feitas de papoula, de folhas, está na natureza. E ele perverte e destrói. Só que quando você está longe do companheirismo, longe da igreja, longe do pastor, aí você está vulnerável. Senhor Jesus, quero agradecer por tudo, em saber que sou seu filho e que me amas tanto assim. O teu amor é imenso, incomparável, é uma fonte inesgotável que emana lá do céu. Senhor Jesus, quero expressar minha gratidão pela paz no coração e por tão grande salvação. Eu reconheço, nada fiz pra merecer, mesmo assim por mim morreu, pra que eu pudesse viver. Volte logo, volte logo, a tua face quero tanto admirar. Volte logo, volte logo, Sião celeste, meu descanso, minha paz. O construtor deste grande universo é o grande arquiteto, foi Jesus quem construtor. Ele criou as planícies e montanhas, grandes rios e oceano e as mais belas campinas. Grandes aves coloridas, os pequenos passarinhos e os grandes animais. Beija-flor colorindo a natureza,
contemplei sua riqueza do Supremo Redentor. Volte logo, volte logo, a tua face quero tanto admirar. Volte logo, volte logo, Sião celeste, meu descanso, minha paz. Mundo cruel de pecado e ilusão, eu contemplo a humanidade em terrível condição. Vejo ódio combatendo o amor, vejo tanta violência espalhando tanta dor. Senhor Jesus, tenho pressa de ir embora, já está chegando a hora de subir pra Sião. Meu coração dentro de mim está clamando, Jesus está voltando, no mundo se eu partir. Volte logo, volte logo, a tua face eu quero tanto admirar. Volte logo, volte logo, Sião celeste, meu descanso, minha paz. Volte logo, volte logo, a tua face eu quero tanto admirar. Volte logo, volte logo, Sião celeste, meu descanso, minha paz. Senhor, poder mudar esse quadro, né? Uma doença. Eu me pus no lugar dele, comecei atendendo a irmã ali e conversando com Deus, né? Então, daqui a pouquinho veio a esposa dele, ela me pediu desculpa que ela demorou, porque ela disse que eu estava fazendo umas higiene nele ali, ele sangra bastante. E ela meio se desesperou, chorou ali e tal. Mas assim, irmão Beto, o que eu observei é que daqui a pouquinho eu estava atendendo elas e eu escutei ele me chamando. Ele estava fraco assim, mas ele me chamou. Eu atendi, ele estava na porta da casa. E elas se surpreenderam tanto, se apavoraram, pois a menina falou, o pai não levanta da cama, recém carregamos do banheiro para o sofá, ele não levanta da cama, ele não tem força para nada, como é que ele está ali, ele vai cair e tal, e meio correram para... E ele fez assim, irmão, vem aqui, entra na minha casa e ora por mim. Só que ali eu senti algo de Deus, porque uma atmosfera me tomou ali na rua, ali onde eu estava, no portão da casa dele. E então eu terminei de atender ali, e eu entrando na casa, eu falei com Deus, eu disse, Senhor, aqui há algo que para ti não é nada. Porque o teu profeta, o Senhor deu um dom especial para ele, que ele curava, ele orava pelas pessoas e o câncer desaparecia. Então eu comecei a conversar com Deus e andando, eu disse, Pai, eu quero uma base na tua palavra para que eu possa enfrentar esse inimigo e ele deixe o irmão, que o irmão receba a cura. Então eu ouvi uma voz veio para mim assim, bem forte, e disse, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então aquilo me tranquilizou, eu entrei com confiança na casa daquele irmão, e eu disse, irmão, eu não tinha pegado a minha Bíblia, estava na caminhonete, eu disse, irmão, vamos ler uma passagem da Bíblia. E ele disse, está ali, irmão, em cima de um raquezinho ali. Então, pegamos a Bíblia e eu abri a Bíblia em Marcos 16, e li só o verso 18, né, que Jesus disse, porque Jesus falou, irmão Jonatas, por exemplo, se Pedro tivesse falado, eu creio, eu ia crer da mesma maneira, mas só que essa parte, o pastor Febrônio falou na igreja um dia depois disso, e eu raciocinei muito nisso, eu disse, é uma linha especial, é uma ordem que Jesus deu, né? Tem que acontecer.
Jesus disse, tá dito, né? Tem que acontecer. Então, baseado nessa escritura, eu conversei com o irmão sobre isso. Eu disse, irmão, isso não é pouca coisa. Foi Jesus quem falou. O senhor crê, eu vou orar pelo senhor. E o senhor vai receber, porque Jesus prometeu, então tem que acontecer. Não pode ficar em branco. Foi Jesus quem prometeu, né? Então tem que acontecer. Nós temos que determinar isso. E ele começou a chorar, ele me abraçou, ele ajoelhou do meu lado. E eu abracei ele, ajoelhei com ele. Então eu orei por ele, irmão. Quando eu terminei a oração, eu já estava sendo carregado. Veja, irmão Beto, ele não tinha força para levantar da cama há 10 minutos atrás, quem sabe 5, eu não sei, né? Mas daqui a pouquinho ele estava me carregando com mais de 100 quilos que eu peso. Entende? Ele levantou com força e ele me carregou. E ele me disse assim, irmão, enquanto o senhor pôs a mão sobre mim, o senhor orava por mim, desceu um calor sobre mim. E aquilo desceu até nos meus pés. Ele disse, eu senti aquilo me queimando tudo. E ele disse, eu não sinto mais nada, eu tenho força agora, eu estou bem. Entende? Então eu percebi ali, eu pude presenciar, irmão Jonatas. Lembra quando o irmão Brana orava pelas pessoas e os milagres aconteciam? Porque Jesus também fazia milagre. Jesus é o dono do milagre, né? Então você veja, por isso que eu penso assim, ó, nós não adianta só contar a história que Jesus fazia. Nós temos que ter essas experiências, porque ele prometeu, irmão Beto, é para nós isso. Nós temos o direito de exercer, de mandar o diabo embora. Amém, né? verdade. E aquele irmão desfruta de saúde hoje. Então ele me contou, irmão Beto, que quando eu estava no portão, ele ouviu uma voz. E a voz disse assim para ele, vai até a porta, chama pelo meu servo que está no teu portão. E ele vai te entregar a cura. Glória a Deus. E ele disse que ele ignorou a primeira vez. Aí ele disse, a segunda vez, a mesma voz falou insistente, levanta, vai até a porta e chama pelo meu servo que ele vai te entregar a cura. Ele disse que ele dialogou com Deus, ele disse, então agora eu sei quem está falando comigo, Senhor, porque ele disse, ele tinha experiência com Deus já. Ele disse, então eu conheci a voz. Eu disse, Senhor, mas eu não posso sair daqui, eu não tenho força. Ele disse que algo tomou ele e levantou ele. Quando ele se viu, ele estava de pé e caminhando em direção da porta. Ali ele recebeu força, né? Então, Deus curou milagrosamente aquele irmão e foi num final de semana antes do Natal. Então, ele comemora o 2º aniversário dele, sabe? E ele tem uma felicidade muito grande quando eu vou ali. Ele até me apelidou de missionário. Ele quis me dar um cargo ali. Me apelidou de missionário. Rapaz, o irmão era o coisa, Tildo, né? Ele é um crente da Assembleia de Deus, ele é uma boa pessoa, uma excelente pessoa. Eu quero muito bem ele, a família dele. E só na família dele, Deus fez 3 milagres. Então, pode na família desse irmão. Um do outro, hein? Na esposa também? Como é que é o negócio? Já acabou do irmão? Isso, o irmão, então daí o irmão é isso aí. Hoje ele. Assim, ó, irmão Beto, só uma coisinha, ó. Eu estava esquecendo. Então o irmão testificou para mim assim, ó. Ele disse, irmão, eu tinha diabetes tipo 1. Triglicerídeo, colesterol, um monte de enfermidades que acompanhavam no corpo dele. Ele disse, ele disse, eu lembro da tua oração. Ele disse, irmão, quando o Senhor repreendeu tudo aquilo que não era bom, que saísse junto com aquele câncer. Ele disse, hoje eu não tomo mais remédio e eu não tenho mais diabetes. Mombeto, ele disse, eu não tenho mais diabetes. Aleluia. Ele disse, hoje eu sou um homem livre, não tenho enfermidade. Tanto é que, uns dias depois, eu passei na casa dele pensando porque eu presenciei a cena. Eu percebi, eu pude contemplar um milagre de Deus, levantando uma pessoa em estado terminal ali, morrendo, né, com o diagnóstico dos médicos. Eu pude contemplar um milagre de Deus instantaneamente. Aquilo foi um milagre de Deus. Ele testifica também isso, né? Então, eu passei ali uma semana depois e perguntei para a filha dele, cadê seu pai? Como é que está seu pai? Ele disse, irmão,
O pai está pescando na fronteira com os netos dele. Está festejando lá, né? É tão bom que tá. E está até hoje, isso já faz 6 anos que ele está lá, e ele era para viver 3 dias aproximadamente, segundo os médicos, né? Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão Trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. descansarei, pois sei que és Deus. Tem um irmão da África he had to go to the army. e ele tinha que ir para o exército. And when he got to the army, E quando ele chegou no exército, he was being undermined and mocked. e ele estava sendo criticado e It's a zombado. message, brother. E ele é um irmão da He mensagem. was undermined and mocked, and E ele estava sendo zombado e they criticado. started making fun of him. E começaram a zombar dele. And so they plotted to mock him again the next day. E eles prepararam uma pegadinha para brincar com ele no outro dia, para Knowing zombar that the dele. brother don't have a driver's license, Sabendo que ele não tem carteira de motorista. they gave him the key of one of the army trucks. E eles deram para ele a chave de um dos caminhões And they do asked exército. him to take the army truck from here and take it over there. E falaram assim, ó, pega esse caminhão aqui e leva até lá. And the brother said, Colonel, E o irmão Brana disse, Colonel. the colonel, E o irmão Brana, e o irmãozinho disse pro coronel, I can't drive. eu não sei He dirigir. says, this is the army. E ele disse, aqui é o exército. Here you can't say you can't. Aqui você não diz eu não consigo. But the colonel was part of the plot. Mas o coronel era parte da pegadinha que queriam mock fazer the uma brother. para zombar o irmão. Gave the key. Deu para ele a I chave. don't want nothing to. I don't want you to speak back. Just go and get that Ele truck. falou Park it assim, eu não quero nem saber, só pega aquele caminhão e estaciona lá. So the brother took the key Então o irmão pegou a chave and he walked away. e ele saiu caminhando, Cried. chorou. He said, Lord, you know I can't drive. Ele disse, Senhor, o senhor sabe que eu não sei dirigir. I'm sent to the army. I was asked to drive. E eu fui enviado aqui no exército, eles estão me mandando dirigir. Please help me to drive this truck. Agora me ajuda a dirigir esse caminhão. It was a big truck. E era um caminhão grande. So the brother got into the truck. E ele chegou naquele caminhão. After he prayed, e depois de orar, he put the key in the ignition. Colocou a chave na ignição. And the guys was laughing. E eles estavam lá rindo dele. They were mocking him.
E rindo dele, rindo. So the brother put the key in the ignition. E ele colocou a chave ali na ignição. He started the car. E começou e ligou o caminhão. And he drove. E dirigiu. By the grace of God. Pela graça de He drove Deus. the truck and he went to go and park the truck one E side. pegou o caminhão, estacionou ele do outro lado. And to his surprise, when he came out of the truck, E para a surpresa dele, quando ele saiu do caminhão, and he brought the key to the colonel, ele foi e levou a chave para o coronel. the colonel is crying. O coronel estava chorando. Everybody else is crying. All the guys was mocking him. Todo mundo ali que estava zombando antes estava chorando. They cried. Estava chorando. He says, what is this crying all Falei about? assim, o que aconteceu? Por que vocês You estão asked me chorando? to bring the truck. Vocês pediram para mim trazer o caminhão I brought the truck. e eu trouxe o caminhão. Now you're crying. Para que vocês estão chorando? And you know that I can't drive. E vocês sabiam que eu não sabia They say, dirigir. we're not crying because you can't drive. E ele disse, não estamos chorando porque você não sabia We dirigir. know you can't drive. Nós sabíamos que But você não come we show sabia. you something. Mas vem aqui, quero te mostrar algo. So they opened up the bonnet of the truck. Então eles foram ali abrir o capô do caminhão, a parte da frente, There was no engine. e não tinha motor. The God O Deus that created que criou that engine for that moment. motor para aquele momento. How do you drive without an engine? Como é que se dirige sem No motor? engine at all. Não tinha motor lá dentro. That whole army, O exército inteiro they repented right there. se arrependeram, aquele grupo se arrependeu. That's the God that we serve. Esse é o tipo de Deus que nós He can servimos. create something out of nothing. Ele pode criar algo do nada. That's the God that we serve. Esse é o Deus que a gente He can work in the impossible. Ele opera o impossível. And so anybody that's struggling, E todos vocês que talvez estejam enfrentando problemas, things might look impossible to them. talvez haja algo que possa parecer But impossível. with God, Mas com Deus, all things are todas as possible coisas são possíveis to them that believe. para aquele que crê. That's the God. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom, and all the ways of man. And you know the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified,
a última coisa que o pastor Febrão falou para nós, ele disse assim: irmãos, eu já vou para o Brasil. Mas vocês ficam a saber que este tempo que nós estamos a viver hoje, lá no futuro vocês vão ter saudade com esse tempo. Porque muita coisa vai acontecer. Nós não entendíamos o que ele estava falando, o que estava a referir. Pronto, acabou o encontro, ele voltou. Agora, esses 2 anos, já estamos a entender o que ele estava a dizer. Por quê? Porque aquela união que nós tínhamos no tempo que ele vinha, já não temos. Porque cada grupo tem a sua doutrina. Cada grupo busca a sua doutrina. Já estamos espalhados. Eu lhe disse hoje que era melhor, pastor, que você volte. Porque você já trabalhou conosco, as pessoas lhe entendem. Então venha. Para de novo nos ensinar, talvez alguns pastores que pegaram algumas doutrinas possam voltar. Porque entre nós não há respeito. Quando a gente diz, isso, irmão, isto é falso, isto é falso. Não, a mensagem, cada igreja é independente. Ninguém manda outro. É o Espírito que está lá. Então eu disse para o pastor, é melhor que você volte, porque lá já não há união, as pessoas estão a voltar, muitas doutrinas estão a entrar. Cada pessoa entra lá e outros metem dinheiro à frente, outros metem o quê? Então cada pessoa está a alinhar-se com outra doutrina. Então, portanto, já estamos a entender que a profecia, a palavra que ele disse no ano, parece lá, 90 e tal, então já estamos a assistir, já estamos a viver, estamos separando. Mas ele nos disse, vocês vão precisar este tempo. Feche os olhos pra imaginar a cena que me reaproximou de ti. Os teus braços a me guardar, teu sacrifício por mim. Eu não posso me esquecer jamais que só estou vivo por causa deste amor. Se hoje eu posso respirar, posso cantar, foi porque o teu sangue me libertou. Aí então eu grito para o infinito escutar, pois tu estás além do infinito e a minha alma quer te alcançar. Como posso querer viver sem pensar em ti, se tudo que fizeste foi pensando em mim, e o céu onde tu moras foi feito pra eu morar contigo? Como me afastar deste amor que hoje me faz crer nas tuas promessas que nunca vão morrer? Se hoje eu vivo é porque tu vives em mim, e se um dia eu tentar me afastar de ti, ou achar que sou o dono de mim, eu renuncio meu livre-arbítrio para ser um lírio no teu jardim. Eu quero sonhar teus sonhos, ó Deus. Eu quero viver os projetos seus, entrar nos teus átrios pra te adorar, diante de ti, aos teus pés me prostrar. Aí então eu grito
nossa irmã Nair Barros já havia falado comigo que esse era o desejo, o propósito dela de conhecer o tempo de adorar. Tinha vontade de conhecê-lo pessoalmente, o irmão Beto, o irmão Holliston e esta equipe maravilhosa. Então, Deus nos concedeu. Eu quero compartilhar alguns momentos de nossa vida como pastor e ela como ovelha. Para quem não conhece, a irmã Nair Barros, ela é irmã da saudosa irmã Antonieta, esposa do pastor Nelson Paiva. Então, a irmã Nair Barros é uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher dedicada, que sempre tem estado ali participando dos cultos e nos momentos mesmo distantes. Mas eu quero compartilhar uma experiência muito importante que nós tivemos, estamos aqui também, podemos dar testemunhos, né? E eu quero aproveitar a presença da querida irmã Nair Barros e dizer que foi para mim também uma expectativa muito grande poder estar com ela em tempo de adorar aqui em Chapecó e dizer para os irmãos que estão acompanhando e para vocês, aproximadamente uns 6 ou 8 anos atrás, ela estando ali na cidade dela, um pouco distante de onde eu estava, e ela precisou de uma oração pastoral. E nós estávamos, então, aproximadamente uns 120, 140 quilômetros de distância, e ela tinha esta emergência, mas só dizendo que é o poder da oração. E lembrando daquela parte de Jesus atendendo o centurião de Cafarnaum. Quando a irmã Nair ligou, eu atendi o telefone e disse: pastor Wesley, eu estou com uma emergência aqui. E citou o problema. Eu gostaria que o senhor pudesse ir orar. Eu disse agora, ela disse agora. Eu disse por telefone? Por telefone. E eu disse: a senhora crê no que é o mesmo Jesus Cristo do centurião Cafarnaum, que é Deus onisciente, onipresente? Ela disse: creio. Eu disse: então vamos orar. Ela disse: eu já estou de joelho. Aleluia. Eu já estou de joelho. Falei: então vamos, eu vou ajoelhar aqui também. E por telefone, naquele momento, orando. Agora veja, Deus onisciente, Deus onipresente. E começamos a orar, e ela ajoelhada orando, e eu onde eu estava orando também. E naquele momento, ela sentiu fortemente a presença do Espírito Santo. Deus chegou presente. E eu no escritório onde eu estava ajoelhado, senti como que uma tocha acesa estava correndo dentro de mim. E nós transbordamos, né? Eu de um lado do telefone e ela do outro lado, a 140 quilômetros aproximadamente de distância. E ali, ela sentiu fortemente a presença de Deus. E a resposta foi imediata, né, irmã? Deus entrou em cena e ela então foi atendida. Mostrando que nós temos um Deus de perto, um Deus de longe. Cuidaste de mim quando não pensava, me protegeu quando nem imaginava. Para cumprir os seus propósitos, me trouxe salvo até aqui, guardou todas minhas vestes, fez minha vida digna, do Evangelho. Confiou-me em sua palavra. Sua palavra só pode ser tua graça, só pode ser tua graça. Nada mesmo eu fiz, nada mesmo eu fiz. Sinto me escolher.
compadeciste de mim. Quando você nem pensava. Quando não pensava. Me proteger. Quando nem imaginava. Para cumprir os seus propósitos. Me trouxe salvo até aqui. Me trouxe salvo até aqui. Guardou todas minhas vestes. Fez minha vida digna do Evangelho. Confiou-me tua palavra. Confiou-me sua palavra. Pode adorar a tua casa. Deixa essa presença entrar. Só pode ser tua graça. Só pode ser tua graça. Nada mesmo eu fiz. Nada mesmo eu fiz. Sim, tu me escolheste. Guardou todos os meus passos e me fez tão feliz. Me fez tão feliz. Como não amá-lo, obedecê-lo e desejá-lo? Se me possuir, se me possuir, é teu todo o meu ser, dominador da minha vida, com gratidão e inspiração. O louvarei pra sempre. Só pode ser tua graça. Só pode ser tua graça. Nada mesmo eu fiz. Nada mesmo eu aleluias. Sim, tu me escolheste. Sim, tu me escolheste. Guardou todos os meus passos e me fez tão feliz. Me fez tão feliz. Como não amá-lo, obedecê-lo e desejá-lo? Se me possuir, se me possuir, é teu todo o meu ser, dominador da minha vida, com gratidão e inspiração. O louvarei pra sempre. Há uns 4 anos atrás, uns 3 anos atrás, quando a Leia estava doente, e eu estacionei meu carro num bairro aqui de Chapecó e parei em um lugar e baixei os vidros do carro e fiquei parado com o carro ali. De repente, chegou um bêbado com uma lata de cervejinha na mão, assim, e parou do meu lado. E ele olhou para mim e disse: "Ô moço, eu tenho um recado de Deus para você." Eu pensei, até agora eu não recebi de ninguém que veio me trazer um recado para mim, agora um bêbado. Tudo bem, vou deixar ele falar. Eu disse: "Posso falar, moço?" E ele começou a profetizar o que eu estava passando. Um bêbado. E ele disse: "Agora eu vou te abençoar." E ele foi e colocou a mão no volante do meu carro e ele começou a falar em línguas. E ele disse: "Eu vou te levantar de onde você está. Vou te levantar." E ele terminou, sabe? Falou em línguas, falou sobre a minha vida. E ele terminou e disse: "Ô moço, o seguinte, me empresta R$5 para me comprar uma cachaça." Aí eu disse para ele... Daí ele disse: Não. Para tu ver como que Deus usa pessoas sinceras.
E ele disse, não vou te pedir emprestado porque eu nunca mais vou te ver e eu não tenho para te devolver. E eu não vou te devolver, então eu quero, me dê. E eu tirei do bolso, dei o dinheiro para ele e eu nunca mais vi ele. Então, quando Deus ele quer falar contigo, não importa. Ele usou uma mula para falar com Balaão. Não interessa, irmão. Ele podia usar um pastor e dizer assim, ó, eu tenho uma profecia para ti, mas tá tudo certo, tá tudo bem. É o que nós estávamos falando, irmão Beto. Passou o levita, passou o sacerdote. Aí se você olhasse aquela parábola, você dissesse assim, não, mas está tudo certo. O levita, o sacerdote, ele tinha bálsamo para curar a ferida dele. Mas ninguém olhou para o samaritano. E o samaritano, ele tinha muito mais do que o sacerdote, muito mais que o levita. Ele tinha o poder de pagar a conta que os outros não tinham. E essa conta, como eu disse para vocês, Jesus já pagou. A nossa enfermidade, a nossa salvação, tudo está em Cristo. Tudo está em Cristo. Sem Cristo, ninguém é salvo. Somos salvos por Jesus. Pela graça. Pela graça de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Como é bonito contemplar as verdes matas, quando escurece tem perfume de uma flor. Lá bem distante o barulho da cascata, em tudo isso vejo a mão do meu Senhor. Os passarinhos estão cantando de alegria, um novo dia ilumina o meu sertão. Eu me levanto, dobro o joelho nesta hora, a Jesus Cristo faço a minha oração. Eu vejo a chuva quando cai lá das alturas, lá no roçado vejo as plantas a crescer, os passarinhos que enfeitam a natureza. Deus cuida deles, não deixando perecer. Eles não plantam e também não colhem nada, e no entanto não lhes falta o que comer. E você vale muito mais que um passarinho, e Jesus Cristo está cuidando de você. O pastor Reinaldo sabe desse fato. Eu sempre estive na igreja desde pequeno. Mas há uma diferença de você sempre estar ali e de você realmente ter Deus com você, ter aquela experiência. E eu sempre ouvia do pastor, se eu não me engano, se eu não estou enganado, foi o pastor Reinaldo que falou numa pregação que muitas vezes você já está há tantos anos na igreja, muitos anos, e nunca teve uma experiência com Deus. E aquilo me doeu no coração. Me doeu porque eu sabia que eu nunca tinha tido. E quem sabe há muitos jovens que estão na igreja, mas nunca tiveram isso. E eu sempre aprendi com meu pai, ele sempre falava para nós, para eu, para o meu irmão. Ele sempre falava assim: filho, sempre nas suas orações peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo, insista, insista. E eu tomei aquilo e eu sempre pedia e buscava uma experiência, mas nunca chegava o momento, irmão Beto. E aí eu acho que se encaixa no tema: um vencedor nunca desiste. Quem sabe muitos possam desanimar. Ah, Senhor, mas eu busquei, eu queria e nunca senti. E aí começa a viver uma vida rasa. Mas pela graça de Deus eu
tinha aquele desejo e eu buscava e eu não desistia. E eu tinha aquilo que o pastor Reinaldo tinha falado, e aquilo latejava no meu coração, que muitos anos na igreja nunca tinha tido. Mas chega o dia, irmão Beto. Aquele que persiste, chega. E tem a diferença de momentos de emoção com Deus e aquilo que realmente vai ser o teu alicerce na vida, para você levar para sempre. E depois de muito insistir, eu tive numa pregação, inclusive, do pastor Reinaldo, e aquilo mudou minha vida por completo. Aquilo realmente é quando chega as dificuldades, você para e, opa, naquele dia eu provei do amor de Deus, naquele dia eu vi quem é Deus. Glória a Deus. Eu não posso falhar, eu não posso errar, eu não posso desistir, porque você insistiu, você sentiu aquilo. E é como o irmão Leonardo estava falando, depois que ele sentiu aquilo, ele nunca mais teve gosto por nada. Então é isso, irmão Beto, se há jovens que buscam isso, não desanima. Segue em frente. Vai chegar um momento que Deus vai te abençoar, que Deus vai olhar por você, e pode ter a total certeza que isso vai te mudar por completo. Isso vai ser o que vai te manter em pé em meio às dificuldades. Isso você vai levar para o resto da vida. É só não desistir, insistir, que Deus é mais ansioso em dar para nós do que nós em receber. Nunca mais o mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus, mesmo nas dificuldades. Nunca mais o canto de aleluia se ouvirá, pois vamos cantar lá em Sião. Nunca mais tristeza, solidão, nunca mais morte, dor, angústias e lamentações. Tudo isso eu nunca mais vou ver e nem sentir. Quando pra Sião enfim partir, sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos elucidar. Quero ouvir de perto ele dizer: fica-me benditos de meu Pai. Sonho com as ruas de Jerusalém, é uma cidade preparada, as praças e os muros de cristal. O trono do Senhor eu vendo a fé já posso ver, e dele o rio da vida a correr. Fico imaginando como deve ser o rosto
do amado Salvador. Quando os meus olhos, os seus olhos contemplar, de felicidade eu vou chorar. Sei que será grande a emoção quando finalmente os céus se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos pelo sinal quero ouvir de perto ele dizer: vinde-me benditos de meu Pai. Sonho com as ruas de Jerusalém, a praça e os muros de cristal, o trono do Senhor eu pela fé já posso ver, e dele o rio da vida a correr. Fico imaginando como deve ser o rosto do amado Salvador. Quando os meus olhos, os seus olhos contemplar, de feliz sei que será grande a emoção quando finalmente os céus se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos pelo sinal quero ouvir de perto ele dizer: vinde-me benditos de meu Pai. Estou aqui pra solitar ao mundo que eu venci, passei por tudo na minha vida. Jesus venceu e o inferno me perdeu. O inferno me perdeu, subindo as montanhas, sente o amor de Deus. Dentro do vale a paz se alcançou, nos rios e mares não me afoguei. Direi ao mundo: ainda estou aqui, ainda estou aqui. Ainda estou. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma
não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Não diga não posso, não vai conseguir, que tudo acabou, que o sonho já passou e vai desistir. Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, vencer é preciso. Deus está contigo, te estendendo a mão. Com esta angústia no teu peito, Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Olha a Deus. Pode amanhecer, do filho que viu nascer, o sol do céu cair, nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Vencer é preciso.
jeito, com esta angústia no teu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer, ou o sol do céu cair.